Bom dia, galera, aqui é o Ferdinando aqui da Califórnia e a gente está dando continuidade a esse projeto que eu estava comentando da última vez, né? Esse vídeo blog onde que a gente vai estar compartilhando alguns das notícias, algumas experiências, de estar vivendo aqui nos Estados Unidos. E o que eu percebi é que muito do processo de criação, mesmo de um videoblog, tem muita similaridade com um blog regular, né? Veja que o processo de criação é algo que invade, que começa a fazer parte do nosso próprio cotidiano, né? E lidando com o cotidiano, nós nos damos conta de que o cotidiano, na verdade, ele tem a tendência de nos consumir, de pegar, de impedir, né, que os seres humanos, que os indivíduos possam ir além do próprio cotidiano, né? O cotidiano funciona como uma espécie quase de uma espécie de, diria, um buraco negro, né, que suga, que mantém, que atrai todas as coisas atrai todas essas coisas para uma determinada dinâmica. Enfim, antes de dar continuidade para esse videoblog, eu gostaria de agradecer as pessoas que fizeram comentários sobre a primeira edição, sobre o primeiro videoblog que eu coloquei na comunidade, né? A única comunidade que eu coloquei esse videoblog até o momento foi na comunidade brasileira nos Estados Unidos. Então eu gostaria de agradecer a todos pelos comentários. Eu tive algumas pessoas que entraram em contato comigo, algumas eu nem tive tempo de responder ainda, mas desde já eu já agradeço, né, as dicas do colega Cazé, como que chama? Tem uma outra menina lá que eu não lembro o nome também, mas enfim, eu tive até ideias de coisas, o que eles chamam de teleprompt, né? Permitiria fazer a leitura de certos artigos ou do conteúdo do site. Enfim, voltando à questão inicial sobre o processo de criação de um videoblog comparado com um blog tradicional, tem algo de muito específico que eu consegui perceber, que é o seguinte, né? Muitas vezes, em função do cotidiano, o processo de criação tem que ser automático, né? Tem que ser uma coisa em que a pessoa que está criando tem que simplesmente deixar fluir, né, essas especificidades do tempo contemporâneo, né? E permitir que essas ideias possam fluir, seja através do texto, seja através do vídeo, para uma população ou uma comunidade que esteja acompanhando esse vídeo. Então, nesse momento, eu vou falar rapidamente, assim, um dos aspectos mais importantes que eu acho aqui na vida nos Estados Unidos, que é como que você pode controlar, como que você pode administrar uma vida de estresse. Porque se você não for capaz de controlar, de saber administrar o estresse, as demandas que é essa sociedade, que os Estados Unidos é uma sociedade de altas demandas, entendeu? Os indivíduos são é exigido de todos os indivíduos a todos os momentos simplesmente o máximo, não somente o máximo, mas para além do máximo, né? E nesse sentido se pode falar que a natureza do controle social dentro da sociedade, isso é uma coisa monstruosa, né? É um processo que até o próprio, né, falando um pouco agora de sociologia, o próprio sociólogo, um dos clássicos da sociologia, Max Weber, fala que é o processo de expansão da própria burocracia. A burocracia, o Marx, ele não vê como uma coisa necessariamente negativa, ele vê como uma coisa, como um processo de racionalização necessária, própria do capitalismo, para que o próprio capitalismo possa se sustentar e se expandir, né? Enfim, mas eu acho que o que é importante nós termos consciência é quando nós temos um interesse, nós temos uma ideia, um projeto, essa ideia e projetos têm que ser buscados, a sua realização tem que ser buscada de imediato, né? Esse negócio de esperar
Se você esperar, o cotidiano vai trabalhar contra você no sentido de não permitir, de esgotar suas energias. O cotidiano é uma espécie de vampiro, entendeu? A forma com que a sua energia é sugada é uma coisa que está fragmentada por todos os espaços que nós convivemos, né? Pode ser o espaço familiar, o ambiente de trabalho, pode ser, né? O que você imaginar, as nossas energias são permanentemente sugadas. E é necessário um processo racional, mesmo intelectual, de resistência, né? Nós temos que buscar espaços de resistência a toda essa lógica de controle. E eu acho que é muito importante nesse sentido que as pessoas expressem os seus sentimentos, as suas ideias, seja através de blogs, seja através de videoblogs, entendeu? Para que as pessoas possam ver além do imediato, né? Porque se a gente deixar o imediato simplesmente vai nos engolir. É o que tradicionalmente, antigamente, se falava muito nas linhas teóricas marxistas de processo de alienação, né? Onde que o próprio processo de exploração dos trabalhadores faz com que o processo da consciência política deles se atrofie, né? Não existe um interesse real que essa consciência política, que no final não é simplesmente uma consciência política, é uma consciência cósmica, é uma consciência do ser que vai além da aparência, além do imediato, além do controle que está ao redor de nós. Então, enfim, eu só gostaria de deixar registrado essa pequena reflexão aqui. Eu novamente não preparei nada, foi meio no sopetão mesmo, mas enfim, a todos os meus companheiros e companheiras brasileiras lá fora que estão enfrentando o mar do cotidiano, né? Esse furacão que é o cotidiano, né? Que é o filósofo alemão Walter Benjamin descrevia nas suas famosas teses da história, descrevia sobre o progresso, né? O que é o progresso? Né? Ele descrevendo, eu não tenho agora o momento o texto exato dele, mas ele no livro dele está descrevendo uma pintura de Paul Klee que é chamada Ângelos Novos, né? E esse anjo tem as suas asas abertas e ele está olhando para frente, né? E os olhos desse anjo estão arregalados, né? E o que esse anjo vê, na verdade, ele tem um vento muito forte que sopra, né, na sua direção e o empurra para trás, né, para uma outra direção. E o que ele vê passando abaixo dele são simplesmente escombros, destruição, corpos, que ele gostaria de tê-los, de ajudar aquelas pessoas, né, que ele vê passando por debaixo dele. Mas esse vento que prega nas asas dele, que move em direção ao futuro, né, é o que o Walter Benjamin chama de progresso, né? O progresso é esse vento que é descrito nessa interpretação, né, da obra do Paul Klee. É o que ele chama de progresso, né? Então, nessa pequena reflexão aí para a comunidade brasileira, e seja consciente que esse cotidiano, isso que nós chamamos de cotidiano, na verdade é um processo mais amplo que tem a ver com o próprio processo de civilização e tem a ver com a própria noção de progresso da humanidade como um todo, né? Então, nós temos que ser mais do que os anjos, né? Não simplesmente sermos prisioneiros do progresso, mas na verdade talvez dar outras direções e possibilidades para o progresso. Então, para a galera brasileira aí nos Estados Unidos, aquele abraço e a gente se vê na próxima. Até mais.